Artigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi vedi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un vecchio. Le genti passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o direito romano, a magistratura e as fontes do direito. Então, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho toda essa parte das fontes do direito, de como surgiram e tudo mais, para daí a gente poder entender um pouco mais sobre o direito romano e toda essa importância que tem o direito romano aí na construção do direito no Ocidente. Então, vocês vão ver aqui que eu vou colocar para vocês uma imagem, tá? Para a gente deixar de fundo aí mais de forma ilustrativa para o que a gente vai falar. E quando eu vou explicando para vocês aí todo o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês na tela as nossas imagens. Então, direito romano, né? Essa importância que o direito romano tem em toda a nossa construção. Então, quando a gente fala do direito romano, tá? Da importância do direito romano para toda essa nossa construção, é importante a gente saber alguns detalhes aí principais em relação ao direito romano. Ó, tela do Emerson aí para fazer parte da aula com a gente. O primeiro detalhe importante que a gente precisa saber um pouquinho em relação ao direito romano é justamente, gente, que ele deixou um legado muito importante para o direito ocidental. Aqui é justamente a grande discussão aí em relação ao direito romano, justamente a importância que ele teve na construção de toda uma civilização, né? De toda o conhecimento jurídico que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala no direito romano, é importante a gente relembrar um pouquinho do que a gente trabalhou, né, nas aulas anteriores. Então, eu não sei se vocês lembram daquela nossa linha do tempo. Eu vou até recolocar ela aqui, que está ali no material de vocês de novo. Mas só para a gente não esquecer, porque a gente vai reportar ela várias vezes hoje. Tá? Então, é mais para que a gente consiga seguir a nossa lógica aí. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Aquela nossa linha do tempo. Lembrando que a realeza, né, o período da realeza, 753 a 510 a.C., República, 510 a 27 a.C., Alto Império Principado, de 27 a.C. a 284 depois de Cristo, Baixo Império Dominato,
de 284 a 575 depois de Cristo. Então é importante só a gente relembrar aí destes nossos períodos. Calma aí que eu já sei o que. O eco é porque eu acho que eu estava com os dois microfones ligados. Melhorou? Sim, professor, melhorou agora. Beleza. Então, vamos lá. Então, lembrar dessa nossa linha do tempo aí, para daí, com base nela, a gente conseguir seguir aí em todo esse nosso estudo. Vamos lá. Dentro dessa perspectiva aí, deixa eu botar aqui na tela a outra parte agora, para que vocês possam acompanhar. Deixa eu só ver se está aparecendo ou não. Ele está ficando em branco, ele não está gerando a tela. Deixa eu só dividir aqui a tela em dois. Então, vai aparecer ali um pedacinho aí, uma reconstituição do que seria todo esse período aí do Império Romano, tá? As forças dos exércitos romanos e tudo que eles contribuíram, né, para toda essa formação do direito que a gente conhece hoje. Então, o que é importante a gente saber aí em relação a esse período? Quando a gente fala no direito romano, é importante a gente compreender, né, que o direito romano ele foi uma dos impérios, né, da época que mais evoluiu. Né? Por quê? Porque ele foi basicamente o berço, né, de diversas criações jurídicas, filosóficas, né, posteriores da nossa civilização. Então, a gente vai ter que focar um pouquinho mais aqui, justamente no direito e na história das instituições, e aí, para isso, a gente vai voltar ao que a gente chama, né, de antiguidade clássica. Dentro dessa ideia, o que é importante a gente saber aí dessa unidade, que é talvez alguns dos assuntos mais importantes da aula de hoje? O primeiro ponto que a gente precisa saber, tá, é que as transformações que ocorreram aí em todo esse período, eles fizeram com que todas as mudanças que surgiram fossem chamadas de fontes do direito. Né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é o que é essas fontes do direito. Né? Essas fontes que os costumes, jurisprudência, etc., elas vão se alterando de acordo com o tempo. Né? Mas a gente costuma dizer que o berço dela é justamente a época do Império Romano. Então, o que é fonte do direito? Então, o vocábulo fonte, como vocês estudaram lá, vem do latim fons, que significa nascente, manancial. Então, significa o quê? Que fonte do direito é de onde o direito se origina, tá? De onde ele emana. No direito, a gente vai falar muito sobre fontes materiais e fontes formais. Quando a gente fala em fonte material, é a criação do direito. Quando a gente falar em fonte material, a gente está falando de como ele se exterioriza. Tá? Isso foi uma divisão posterior que ocorreu dentro da nossa civilização. Tá?
Como é que surgiu essas fontes do direito, né? Qual a relação delas com o período aí da história romana? Então, aqui é importante a gente saber o seguinte, que cada civilização, né, ela tem as suas próprias fontes jurídicas. E, normalmente, elas estão relacionadas ao quê? À organização política de cada sociedade. No período da realeza, como a gente estava falando ali na aula anterior, né, aquela aula que a gente tem disponível, inclusive, lá no YouTube, a divisão ou a organização social, ela se operava entre os patrícios, os clientes e os plebeus. Então, para a gente relembrar um pouquinho sobre isso, os patrícios, que eram os provenientes dos povos fundadores de Roma, né, que tiveram aí as tribos divididas em cúrias. Acho que o professor caiu. Caiu a net do professor, ele falou que estava na 4G e a net não era muito boa. Pessoal, estão ouvindo agora? Acho que foi uma queda geral aí de todo mundo. Eu estou ouvindo o professor agora. Perfeito. Aqui é grave. Então, recuperados dessa queda aí, vamos continuando a nossa discussão aí. Voltando ali, gente, então, onde a gente estava falando,
Gabi não quis? Oi? Só. Deixa eu falar aqui que caímos, mas voltamos. Só mandando lá no grupo para quem estava por lá ter a ciência de que a gente já voltou aí. Professor, a entrega do texto é até hoje, né? Do texto Oi, da aula Johnny. passada. A entrega do texto é até hoje, né? Do texto que o professor pediu na aula passada. Não, não tem estresse, não. Isso a gente vai conversar. Tá bom, então é que logo eu mando pro professor. Vamos lá, então. Voltando, gente. Então, a gente estava falando aí dos patrícios, né, de todos eles. Então, é importante a gente relembrar, como a gente falou, né, que a realeza, na época da realeza, o Império Romano era dividido aí em patrícios, clientes e plebeus. Né, os patrícios, provenientes aí dos povos fundadores de Roma, e eles eram divididos em tribos, né, cada tribo dividia-se em cúrias. Essas cúrias era dividido no que chamava de gentes ou gens. Cada gens era um conjunto de pessoas de linhagem masculina que descendiam sempre de um antepassado comum, né, que era dividido em famílias que eram denominados como domos. O que é importante a gente relembrar aqui desse período, tá? Nessa época, gente, cada família, né, cada família patrícia, ela tinha um chefe, que era chamado de paterfamilias. Esse chefe era quem tinha autoridade sobre toda a família, e essas várias famílias é que formavam o que se chamava de pópulos romanos, né? Ou seja, o povo romano. Tá? Esses clientes, que eram aí a outra divisão que a gente tinha, né? Eles eram os que viviam ao lado das famílias patrícias. Tá? Essas famílias patrícias, elas eram o quê? Tá? Elas eram as responsáveis por dar toda a proteção e geravam toda a influência sobre esses clientes. Esses clientes eram normalmente o quê? Pessoas que eram estrangeiras, refugiadas ali, escravos alforreados, ou seja, que não eram mais considerados escravos, né? Entre outros cidadãos. E aí ainda tinha o grupo dos plebeus, né? Os plebeus que eram de uma origem incerta, eram livres de subordinação, porque não eram considerados escravos, mas eles eram considerados uma classe inferior na cidade. Ou seja, eles eram excluídos da vida política e sempre estavam sob uma suposta proteção do rei. Então, sobre essa divisão, a gente tinha toda a organização política do povo romano. E esse poder, ele era o quê? Era o rei que comandava, né, todo o império, e aí a gente ainda tinha o Senado e os comícios. Tá? O rei, soberano, poder absoluto, né, daí que vem inclusive a palavra imperium, né, de imperar sobre todos os demais, e ele comandava o quê? O exército, a religião e o judiciário. Rei, cargo vitalício, né, então ele se perpetuava pelo tempo, mas o poder podia ser limitado tanto pelo Senado como pelo povo. Então, o rei, ele tinha um poder absoluto, mas que o Senado e o povo podiam começar a limitar um pouco esse poder do rei, né? Já com a ideia de poder dar um pouco mais de poder para o povo. O Senado, o que era? O Senado era uma casa, né, como a nossa aqui, um Senado federal, mas lá eram compostas por quem? Por patrícios, que era
no triângulo de hierarquia da população o mais alto, né? E esses patrícios, então, nomeados pelo rei, eram os responsáveis aí por comandar o Senado romano. Só que esses patrícios sempre iriam consultar o rei, né, no caso de maior gravidade. E para que eles concedessem autorização às leis que o rei também pudesse propor, né? E aí também poderia ser votado pelo povo. Então, o Senado, ele cuidava de todas as finanças públicas, cuidava também da administração das províncias e era responsável por negociar com povos estrangeiros e ratificar leis que o povo votasse em assembleias. Então, o povo poderia ser chamado, convocado a votar, e aí o Senado depois ainda tinha que ratificar, né, essas decisões. Tá? Além disso, gente, é importante a gente saber o quê? Que os patrícios, tá, que eram considerados aí como povo romano, que participavam da vida política de Roma, né, através dos comícios, das assembleias, e eram eles que votavam, então, as propostas dos reis, né? Então, nem os clientes, nem os plebeus é que iam fazer essas votações das propostas de leis sugeridas pelo rei. A gente conversou também na aula passada, né, que os plebeus eles não eram considerados como cidadãos romanos, mas que aos poucos eles foram adquirindo os direitos, né? Então, esses direitos dos plebeus, eles iniciam lá pelas mãos de Sérvio Túlio, que governou ali entre 578 a 535, né, que começou a introduzir a plebe na vida política romana, e depois, né, tudo até que a gente chegou lá na Lei das 12 Tábuas, que deram esse poder maior. Tá? Então, nesse sentido, a partir do momento em que eles passaram a ser considerados como cidadãos, entende-se também que eles também passam a ser obrigados ao serviço militar, tá? Que era uma característica exclusiva, tá, dos patrícios, e aí os plebeus, então, eles começam, e dos clientes, né, e aí, então, os plebeus, eles começam a adquirir também alguns direitos que antes não podiam usufruir. Além disso, o que a gente precisa saber aqui? Que entende-se que foi nesse momento que eles também passaram, então, a ser responsáveis por pagamento de impostos e também que, nesse momento, eles, como adentraram a vida política, eles passam também a possibilidade de participar das leis. Tá? Ainda não de uma forma completamente plena, mas aos pouquinhos eles vão, né, evoluindo e ganhando outros direitos. Tá? Ainda em relação a isso, é importante a gente saber o quê? Que durante esse período, tá? Durante esse período aí da realeza, duas eram as fontes de direito. Tá? Quais eram essas fontes? Tá? Essas fontes eram os costumes e as leis. Tá? Os costumes e as leis. Aqui, gente, o que é importante a gente saber? Tá? Até deixei anotadinho aqui para mim, na minha colinha aqui. Que a maioria das civilizações, elas tinham como fonte os costumes. E esses costumes, normalmente, eles eram compostos daquilo que a gente estudou lá na primeira aula, ou seja, normalmente de princípios ou valores morais e valores religiosos. Tá? Então, a maioria dos costumes era composto disso, né, de valores morais e de valores religiosos. Tá? Então, durante esse período aí,
tá? Esse período da realeza e tudo mais, os costumes eles eram respeitados. Por quê? Porque eles faziam parte de um consenso geral, que era transmitido de geração para geração, né? Pela ideia da prática reiterada, né? Ou virar o hábito, o costume acaba virando o hábito. E esse uso era constante. Então, a maioria das leis de caráter obrigatório, elas acabam sempre nascendo dos costumes, ou seja, elas acabam nascendo do consenso, tá? Entre a própria população. As leis, elas eram chamadas de leis particulares, né, movidas por circunstâncias, mas nessa época a gente também já tinha a divisão do que se chamava de magistratura. Então, mais uma parte aí que a gente vê nascer, né, lá no direito romano. O que era a magistratura? A magistratura ela era, se caracterizava, né, por cargos eletivos para algumas funções determinadas que teriam sempre o prazo de duração de 1 ano. E podiam ser exercidas tanto por um grupo, que se chamava de forma colegiada, como também, né, por uma única magistratura, tá? Um único magistrado, no caso. Quem que eram os componentes da magistratura? Tá? Os componentes da magistratura eram os cônsules, os pretores, os censores, os edes, os questores e os ditadores. Lá na unidade de vocês tem uma figura que eu achei bem interessante. Eu vou até colocar aqui na tela para que vocês vejam, né, aqueles que não viram lá na unidade ainda, essa figurinha aqui, né? Por que eu gosto dessa figurinha? Porque ela mostra que eles podiam exercer funções individuais, mas que no núcleo eles pertenciam ao mesmo órgão, que era o quê? Que era a magistratura. Tá? Então, apesar de eles serem todos individuais, eles estavam sempre interligados e sempre pertencentes a um núcleo comum, que era a magistratura. Então, o que mais que é importante a gente saber em relação a esses períodos? Vamos lá. Ainda em relação... Deixa eu só jogar aqui na tela de novo o nosso videozinho, tá? Então, os cônsules, eles se apresentavam sempre de duas formas. Como? Eles eram eleitos por 1 ano e eles eram responsáveis pela presidência do Senado e também por propor leis. Os pretores, eles eram os responsáveis pela justiça, né? Então, eram aqueles que normalmente estavam lá com as leis, né, e cobravam da população, levavam para a população, né, as leis, né, romanas. Os censores, que eram aqueles que eram responsáveis por realizar o censo da população, eles também estabeleciam essa população, né, eles dividiam essa população já com base na renda, e eles também cuidavam da censura, né? Os edes, então, o que os edes eram? Os edes eram responsáveis pela conservação, pelo policiamento e o abastecimento da cidade. Então, os edes eram como se fosse uma ideia de uma mistura de Secretaria de Economia mais Secretaria de Segurança Pública, né, nos dias de hoje. Tá? Os questores, que era quem cuidavam do tesouro público, das finanças da cidade, né? E os ditadores, que eram escolhidos pelo Senado a cada 6 meses e eram responsáveis por governar num caso de grave crise, né? Então, a regra era que quem governava era o rei, mas podiam haver situações em que o Senado
num caso de grande crise, acabasse elegendo o que se chamasse de um ditador. No segundo período, tá, que daí a gente já passa a chamar de república, tá, a organização ela se manteve a mesma da realeza, essa mesma que a gente falou. E mais tarde, pela influência de alguns fatores, como, inclusive, a expansão do Império Romano, né, foi a época aí que o Império Romano cresceu muito, tá, e desenvolvimento de comércio, relações exteriores e forma gradual, ele transformou a organização social e fundiu as classes dos patrícios e dos plebeus. Né? Então, o que aconteceu aqui? Nessa luta da plebe, aí foi nesse período, tá, que a gente pode dizer que surgiu um dos progressos mais importantes, que foi o tribuno das plebes. Né? Esse tribuno das plebes foi a luta, né, pela igualdade, tanto civil como política. Os papéis que foram desempenhados aí, então, eles eram de intercessão, né, a execução de decisões tomadas, e também de oposição, até contra as decisões do próprio Senado. Então, eles ganharam um poder de tanto interceder na execução de decisões, como interceder contra, né, as decisões do Senado. Então, eles passaram a ter um poder muito forte dentro dessa fase da República, né, do Império Romano. E um detalhe importante aqui é que os poderes aí desses tribunos da plebe não era só contrariar as propostas e execuções, mas eles operavam na redação das leis, que foi, né, a criação, como a gente já falou lá atrás, da criação da Lei das 12 Tábuas, que consagrou a igualdade entre patrícios e plebeus. Mas uma outra lei que a gente tem que é bastante importante, que é a Lei da Canuleia, que ela passou o quê? A legitimar o casamento entre plebeus e patrícios. Né? Então, foi um momento que foi de grande força do povo, né? No caso, os plebeus, de adquirir direitos que antes eram restritos a uma minoria do Império Romano. Até aqui, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, por enquanto não. Não, ok. De qualquer pergunta também, pode mandar lá no chat ali, né? E daí a gente também já vai respondendo, ou abre o microfone, pode fazer a pergunta por ali também. Então, um minutinho aqui só para tomar uma água. E enquanto isso, eu deixo um intervalinho para vocês de 30 segundos. Calma aí que eu já vou fazer o intervalinho. Então, um intervalinho de alguns segundos aí para vocês. Estúpida. Por que as nossas cabeças não entram no nosso casco?
Porque o nosso caso está cheio de recheio, estúpida. Ah, pensei que nossa cabeça fosse cheia de recheio. Não, a nossa cabeça é de chocolate, estúpida. Tem razão, hein? As nossas cabeças são de chocolate. Estúpida. Tortuguitas gordas, recheio de molho com chocolate. Pronto, voltamos então nesse intervalinho rápido. Então, continuando, gente. Então, continuando, vamos agora um pouquinho de um grande momento histórico aí desse período da República Romana. Então, alô? Estão ouvindo? Sim, agora sim. Sim, aham. Então, beleza. Estou abrindo o programa errado, o negócio que eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, continuando aí. Então, esse momento ele é bastante importante. Por quê? Porque ali na República houve um período em que a figura do rei ela acabou sendo substituída pelos magistrados, tá? Que, na verdade, eram dois magistrados, né? Que se nomeava como os cônsules romanos. Então, esses cônsules romanos, dois magistrados patrícios, eles eram eleitos anualmente, normalmente herdeiros dos poderes militares e judiciário, e eles começaram a substituir a figura do rei. Mais tarde a gente vai ver que volta a figura do rei, do imperador e tal, mas foi aí um período que se denominou como república, né? As primeiras repúblicas da história do mundo. Tá? A exceção, tá, é que eles não comandavam, como antes o rei comandava, o poder religioso, tá? Então isso continuava com os religiosos, o rei antes dominava isso, agora o rei, os cônsules eles não tinham esse poder. Ah, Thaís, está me ouvindo? Deixa eu mandar uma mensagem ali para a Thaís, calma aí.
Alguém me ouvindo ou me vendo agora? Oi? Só estou ouvindo. Eu não tô vendo, Pessoal, quem professor. puder, só manda uma mensagem aí Eu tô confirmando. ouvindo, só não tô vendo o professor, não. Não dá pra ver. Então tá aqui, acho que deu uma queda aqui também. Então, vou tentar voltar aí, estou na 3G até a gente conseguir voltar aí com a Wi-Fi, tá? Só a título de esclarecimento, eles pediram para a gente fazer assim, tá? Mas eu não vou deixar de gravar aquela nossa videoaula que a gente combinou para que vocês possam assistir também, né? Montadinha ali, editada, uma linha rápida, uns 30, 40 minutos, para vocês poderem estar vendo, assistindo, tirando as dúvidas e tudo mais. Ah, mas só para deixar claro que é uma determinação da instituição a nível nacional, né? Então, por isso que a gente acaba cumprindo, mas vou manter a nossa videoaula lá, que é importante, tá? Então, continuando. Nesse período aí, gente, é importante a gente saber que a figura do rei ela foi substituída pelos cônsules, como a gente falou antes, que eram 2 magistrados patrícios que eram eleitos anualmente. Eles passaram a controlar tanto o poder militar como o judiciário. Só o poder religioso que não teve a mesma figura, né? Antes o rei controlava tudo, aqui não, aqui o poder religioso ficava com as figuras sacras, né? Então, esses cônsules, os 2 magistrados patrícios, eles só dominavam o poder militar e o judiciário. E como a gente comentou, gente, aqui é o que inicia, né, as primeiras repúblicas do mundo, né? Então, a importância que teve, né, essas repúblicas para esse período. Tá? Além disso, é importante a gente saber o quê? Que o Senado ele continuou funcionando, né? Ele era um grupo consultivo e ele tinha agora um poder um pouco maior em relação às opiniões que ele dá. Né? E o povo, que já considerava aí a fusão entre os patrícios e os plebeus, se reunia no que a gente chamava de comícios por cúrias, né? Comícios por cúrias ou centúrias, que eles faziam o que se chamava de concilia plebes. O que é isso? Era uma assembleia destinada aí aos plebeus para discutir justamente situações relacionadas ao governo. Nessa fase também aí, o povo ele começou a exercer os poderes legislativo, judiciário e eleitoral, né, que antes era só para uma camada específica da população, agora passou a ser para mais, né, camadas da população e poder exercer aí esse poder de uma forma mais plena. Tá? Que é importante a gente saber ainda dessas nossas unidades. Tá? É importante a gente saber que o povo começou a julgar Emerson, sim, o Senado ele ainda podia propor as leis, né? Continuava propondo as leis, as mesmas funções, mas também passou a ser um órgão bastante consultivo, ou seja, os magistrados patrícios, né? Os magistrados patrícios, quando eles iam tomar as suas decisões, eles normalmente, ou seja, os cônsules, magistrados patrícios, quando eles iam tomar as suas decisões, eles normalmente, antes, eles ainda consultavam o Senado para alguma situação. Ou seja, a gente quer invadir um local. O Senado, ele ainda fazia um papel
consultivo, ou seja, dizer, não, beleza, vamos invadir ou não vamos invadir. Então, ele passou a ser bastante consultivo também, não só legislativo. Além disso, é importante a gente saber o quê? Que o povo começou a julgar também alguns determinados delitos. Tá? Dependendo do delito, né, isso acabava indo para a população, para o povo poder julgar. Tá? Eu vi que algumas pessoas caíram, gente. Tudo certo até aí? Estão conseguindo acompanhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 comigo. José Carlos, então, assim, ó, nesse período aí, as leis, e aí eu importo uma das legislações que, inclusive, vigorou aqui no Brasil, lá no início ainda, né, na fase ainda de colônia dominada por Portugal, que foram as ordenações filipinas. Lá dizia assim, se o marido encontrar a mulher na cama com outro homem, ele licitamente poderá matá-los. Mas aí, assim, com exceção de se ele for de uma classe mais alta, aí não pode matar ele, só pode matar ela. E outra situação também é que algumas penas elas eram dadas de acordo com a tua classe social. Então, assim, no papel, ambos seriam punidos, mas a graduação de pena ela podia variar dependendo a classe de cada um. Isso é uma situação que vai mudar basicamente lá para 1700, 1800 depois de Cristo, tá? Que é quando as penas elas passam a ter um único valor. E ainda em alguns países continuava com essas divergências em relação às classes sociais. Então, nesse período aí, o povo também começou a receber um maior poder eleitoral. Ele podia eleger os magistrados, né, ainda divididos lá naquelas funções que a gente falou, questores, questores, edes, pretores, ditadores. Né? E nesse período também somou-se aos pretores, que eram aqueles responsáveis pela lei, o que a gente chamava de delegados. Quem que eram os delegados? Os delegados eram aqueles responsáveis, tá, por dizer o direito, ou seja, ir falar, delegado de delegar a pessoa, ou seja, eles eram responsáveis por dizer o direito, que se chamava de prefect iure dicunto, né? Ou seja, eles iam falar ao direito, né, e à plebe, mas organizada politicamente, começava a ter acesso também aos cargos da magistratura, através da eleição. Então, aqui nesse momento, a gente costuma dizer que os magistrados eles passaram a não ser mais só patrícios, tá? Eles também começaram a ser plebeus, tá? E além disso, além desse momento, além de eles passarem a poder exercer isso aí, a gente cria essa nova figura, né, dos pretores, dos delegados, que iam dizer o direito, ditar ao direito para todos os integrantes da sociedade. Tá? Nesse período também surge o que ficou denominado de percurso, tá? Percurso das honras, ou cursus honorum, que consistiu o quê? Na primeira forma de hierarquização da sucessão eleitoral, para se chegar num consulado, né, que passou a ser considerado um cargo máximo das magistraturas. Tentando trazer um pouco para a nossa realidade atual, seria quase como o seguinte: tu virava um juiz, um magistrado de comarca, assim, de cidade, aí depois tu subia para um cargo, por exemplo, de um desembargador, e aí depois tu almejava aí um outro cargo, por exemplo, num STJ, um superior Tribunal de Justiça, por exemplo,
até que você conseguisse chegar num STF, né, que seria o Supremo Tribunal Federal. E é como se fosse no STF, e lá no STF você virasse o presidente da República. Então, era mais ou menos assim que se dividia toda essa hierarquia, tá, dentro desse período. Então, o percurso das Romas, ele dizia o quê? Que para uma pessoa poder virar o cônsule, que ia exercer o papel aí de responsável por todo o país, ele tinha que ter passado um caminho, ter realizado uma caminhada, né, dentro da magistratura para chegar naquele cargo máximo. Durante a República, a gente aumentou, né, as quantidades relacionadas às nossas fontes. Então, durante esse período, passou a existir aí as fontes dos costumes, a lei, o plebiscito, né, que é levar ao povo a votação para ver o que eles entendiam em relação a isso, a interpretatio prudentium, que é o que é, como se fosse uma jurisprudência, e o édito dos magistrados, que seriam aí decisões tomadas pelos magistrados. O costume e as leis a gente já falou, então vamos falar um pouquinho desses outros 3 nomes que a gente não falou. Plebiscito é o quê? Propostos pelos tribunos, né? Eram decisões que foram tomadas pela plebe, então ia ter força de lei, tá? E passava a uma categoria de lei propriamente dita depois de aprovado por esse plebiscito. Tá? O interpretatio prudentium, né, que como a gente falou ali, seria jurisprudência, então ela surge aí depois de uma consolidação dos costumes, né, a lei de 12 tábuas, ela precisava de uma fonte, né, que preenchesse qualquer lacuna, qualquer omissão em relação à sua própria lei. E os magistrados superiores, né, que eram chamados éditos, os magistrados superiores que eram responsáveis por fazer os éditos, né? O que eram esses éditos, ou edictas? Eles eram declarações para apresentação dos projetos, para que quem conhecesse-os, né, após a eleição, que eles virassem magistrados, saber qual que eram os objetivos deles em relação a isso. Então, quando eles assumiam os cargos, eles publicavam esses éditos, essas éticas, ou seja, essas declarações com os seus projetos, o que ia organizar, né, todo o direito romano, que ficou chamado durante um período de Instituto do Édito Romano. Esse conjunto de regras, né, que continha nos éditos que eram o que se chamava de direito honorário, como se fosse um direito máximo, como se fosse hoje, assim, quase que uma ideia de súmulas vinculantes. O que são súmulas vinculantes? Súmulas vinculantes são decisões dos magistrados em que os tribunais inferiores devem seguir, né, devem cumprir com essas decisões. Além desse édito romano, o que é importante a gente saber aqui, gente? Nesse período, a gente costuma dizer que o justnaturalismo ele acaba sendo muito forte, ou seja, o direito natural ele começa a vigorar como um direito superior, ou seja, emanado dos deuses ou da natureza para todos os seres vivos, o que influenciou bastante, né, sobre o direito positivo que a gente tem hoje, o direito normativo, positivo, legislado. Tá? Então, isso foi tudo que aconteceu dentro desse período da República. Tá? A gente vai passar agora para um outro período, que é o período do Alto Império. O que é esse período do Alto Império? Então, vamos lá para o nosso terceiro período. Nesse período aqui, gente, do Alto Império, o que é importante a gente conhecer? Tá? Esse período do Alto Império aqui, ele foi marcado pela presença do que a gente chama de principados. O que é isso? Quando os imperadores que se sucederam no poder, eles acumulavam todas as atribuições das magistraturas superiores
e tinha um problema de ordem político-jurídica a resolver, que era o quê? O aumento de terras, né? O aumento de território em virtude das conquistas realizadas pelo Império Romano. Tá? Então, essa imensidão, e a gente sempre costuma dizer, gente, que esse crescimento desorganizado é o que gera muito problema na civilização. Por quê? Porque normalmente quando tu cresce demais, às vezes o teu aparato econômico, o teu aparato jurídico, tudo mais, não está preparado para isso. Então, dentro dessa perspectiva, acaba gerando os maiores problemas, seja de dificuldade para as classes em relação à alimentação, saúde, etc. Né? Então, essa expansão romana, que foi proveniente das diversas guerras desse período do Alto Império, elas anexavam as províncias, e essas províncias eram divididas em imperiais e senatoriais. O que é isso? As províncias imperiais eram entregues à administração do imperador. Então, o imperador ele acumulava o tesouro das receitas, né, com o fisco, e comandava todas aquelas províncias. Tá? E outras dessas províncias eram entregues para os chamados agora de procônsules ou propretores. O que era isso? Como as magistraturas não existiam mais, elas eram poderes atribuídos agora ao imperador, esses procônsules ou propretores, que eram ainda como se fosse um submagistrado, alguém que respondia às ordens do rei, recebiam, então, os valores, né, e comandavam o que a gente chama de tesouros públicos. Então, eles administravam, e esses valores eram enviados também para o império. Então, o império ele recebia todo o dinheiro, mas parte das províncias eram administradas pelo império e parte das províncias eram administradas pelos procônsules ou pró-pretores. Rapidinho, gente. Aqui o José Carlos saiu. Estão conseguindo me ouvir? Não estão conseguindo me ouvir? Só para ir me policiando aqui, gente, porque eu estou falando e eu estou sem o meu retorno, porque a Wi-Fi aqui caiu. Então, eu estou só na 3G, então eu não consigo saber se eu estou ouvindo, né? O Emerson está ouvindo. Beleza, teve bastante gente que caiu. E não adianta, gente, é o colapso de internet aí, é muita gente usando, né? Mas é o que temos, né? Como a gente está conseguindo aí nos virarmos. Mas depois a internet aí, ela está bem organizadinha, depois eu posto lá para vocês terem acesso também, né, essa aula aqui no Meet, mas também aquela aula que eu montei, videoaula que eu montei para vocês. Tá? Então, voltando aí à nossa discussão do direito romano. Então, a gente falou aí, né, que passava esses valores aí dessas províncias serem destinados ao Império Romano e somavam-se às fontes o que chamava de os senatus consultus. O que é isso? Né? A gente já vai falar ali, né, que é uma mistura de o Senado como órgão somente consultivo, as constituições imperiais. Então, nesse período aí começaram a surgir algumas regras do Império, e também os responsa prudentium. Tá? Então, a gente já vai falar aí um pouquinho de o que é cada uma dessas nomenclaturas. Primeira delas ali, então, senatus consultus. Os senatus consultus, eles eram o quê? Medidas legislativas criadas pelo Senado, que com o desaparecimento aí dos comícios durante o Principado e tudo mais, assumiu o comando do poder legislativo. Então, não era mais o Senado, né, mas agora passava a se chamar de senatus consultus. É como se fosse agora um órgão de Senado, mas
basicamente só consultivo e não legislativo, não de criar leis, mas apenas de ser consultado em relação a dúvidas que o imperador pudesse ter. Além disso, as constituições imperiais, então, que eram medidas legislativas exaradas pelo imperador, o imperador ele passou a dominar, né, tanto o legislativo como o executivo, ou seja, ele administrava e legislava, né? Então ele era responsável pelos éditos, pelos mandatos, pelos decretos e todos os outros institutos. E também, né, teve o responsa prudente, que era o quê? Eram pareceres vinculantes emanados pelos prudentes, ou seja, aqueles que julgavam, formando uma safra de brilhantes juristas, né, os jurisconsultos, como se chamava em Roma. E um deles era o Papiniano, que é considerado talvez um dos maiores nomes do direito romano. Quando morreu o imperador Diocleciano, então a gente entrou no quarto período, que foi o chamado de Baixo Império, que foi o período em que o imperador ele passava a governar completamente sozinho. Tá? Nesse período, a sede do governo de Roma foi transferido para Constantinopla, né? E o império ficava dividido em Império Oriental e Império Ocidental. E cada um tinha o seu próprio império. O Império do Ocidente ele foi invadido pelos bárbaros, né? E que os bárbaros ali, os germânicos, que a gente chamava, e os do Oriente se mantiveram até Constantinopla. A gente acaba dizendo que o governo romano, né, basicamente se acaba. Tá? E, como o nosso estudo é focado aí no direito, né, ele vai se estender somente ao ano 565 d.C., que é quando morreu Justiniano, que foi talvez uma das figuras mais importantes aí do Império Romano. Então, nesse novo império, o imperador ele tinha um poder absoluto, tá? E exercia, né, com a ajuda de um conselho, mas meramente consultivo, ou seja, nada de administrar, nada de criar leis, nada. E os magistrados, eles permaneceram, mas eles sofreram a supressão de diversos de seus poderes. Tá? Então, acabaram mudando aí as atribuições, eles podiam julgar, mas tinha que ter um cuidado e tudo mais. E o Senado ele passou a ser meramente um simples conselho municipal da capital, como se fosse uma Câmara de Vereadores. Né? Então, a gente pode dizer aí que nesse período desapareceu as fontes do direito, e a única que permaneceu realmente foi as constituições imperiais ou as leges, né, que já eram as legislações que haviam sido criadas. Esse Baixo Império, a gente costuma dizer que se dividiu em 3 fases, que foi o antes de Justiniano, as obras de Justiniano e o depois de Justiniano, obras essas relacionadas a Justiniano, que a gente vai falar um pouquinho nas próximas unidades, mas que, para a gente entender a importância desse homem, né, de Justiniano, dentro do Império Romano, ou seja, a gente brinca que se dividiu em período antes, as obras
Voltei, pessoal. Deu uma queda aí, mas estamos aí novamente. Só lembra que ninguém pode falar mal de mim, porque as mensagens ficam tudo gravadas, tá, pessoal? A bela tchau, tchau, tchau. Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem quer aparecer para fazer uma foto bem bonita? Todo mundo aparecendo aí para fazer uma foto bonita? Aí o Emerson. Quem mais aí vai aparecer? Ó? Ó, José Carlos, falei em aparecer, ele fugiu. Camila. Ana. Cadê você, Emerson? Fala aí para aparecer também. Oi? Cadê o Emerson? Aparece aí. Pronto. Olha lá, um sorriso, todo mundo. Ó, cadê a Ana? Um sorriso, Ana. Pronto. Então, depois pro chefe essa aí. O cenário. Meu Deus. Então, Emerson, sim, Justiniano foi importante aí para o direito. Justiniano aí talvez foi um dos nomes que a gente foram mais importantes dentro de toda a história do direito romano. Vamos lá, pessoal, pode aproveitar. Dúvidas? Professor, aquele trabalho ele está postado no 2.2, né? Isso, unidade... Desculpa, não entendi? O trabalho que é para fazer é do 2.1 ou 2.2? Na verdade, é uma pergunta aberta, tá?
Aham. Tu pode usar o 2.1, pode usar o 2.2, tá, gente? Entrega sem estresse, tá? É mais para vocês terem aí umas atividades para eu poder dar os pontos para vocês aí em relação às notas, né? Sim, Para é vocês para encaminhar para alcançarem aí 100% de nota. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? O vídeo que eu tinha separado para vocês continuou aqui. Pena que não deu de a gente assistir muito, mas ele mostra toda a construção de Roma, do Coliseu e tal. É um vídeo bem legal. Vou deixar aqui só. Eu tenho uma pergunta. Mesmo o Justiniano, ele foi importante para o direito. Mesmo ele tendo um poder absoluto que ele tinha? Ou... Mesmo durante o poder absoluto, aí ele teve uma importância gigantesca, tá? Porque o que acontece? Justiniano, ele foi uma das pessoas que exerceu o poder, mas não deixou de cuidar do povo. Então, ele foi uma das pessoas que mais cuidou da parte legislativa de Roma. Por isso que a gente costuma dizer que ele foi talvez o mais importante, porque ele organizou toda a parte do estudo de Roma, do estudo jurídico, né? Toda a legislação de Roma surgiu justamente aí em razão dessa organização dele. Por isso que a gente teve documentos históricos, né? Porque foi toda uma compilação de Justiniano, tanto que a gente chama de digestos de Justiniano, né? Que foram os responsáveis aí por, durante grandes períodos, né, de influência em todos os direitos ocidentais, né? O Brasil é uma das situações, né, que tem uma influência gigantesca do direito romano. Entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. O direito hoje, o direito que a gente tem aqui, o direito brasileiro, ele tem influência do direito romano ou ele tem origem no direito romano? O direito civil, ele tem bastante influência do direito romano. Tá? O direito civil. O direito romano também influenciou diversos ramos do direito penal. Tá? Mas o direito penal, a maior parte dele é a influência do direito germânico. A maior influência do direito no direito penal é o direito germânico, tá? Aí a gente já está falando de 1910, 1920. Mas muitos dos institutos
foram do direito romano. Entendi. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Não, não, tá ok. Então, pessoal, é mais ou menos isso, tá? Entre as nossas quedas, ainda conseguimos conversar bastante. Quem estamos aí ainda? Camila, alguma dúvida? Emerson, Ana, o resto do pessoal já foi fugindo. Não, aqui não. Não, nenhuma dúvida. Tá Não. tranquilo. Então, perfeito. A Camila também fugiu agora.